Olá, meu nome é Carla e eu fiquei responsável pela parte de perfil do usuário junto com o Daniel. Para a gente conseguir traçar o perfil do usuário do aplicativo da Caesb, a gente optou pelo método de questionário, devido a algumas vantagens que ele apresenta, como, por exemplo, a padronização dos dados, que garante que as informações sejam obtidas de forma uniforme, a rapidez com que a gente consegue obter esses dados e a redução de erros devido justamente a essa padronização. Além disso, a gente também optou por esse método, por ele ser um método rápido de ser aplicado e ele conseguir abranger um grande número de pessoas, já que a gente não precisa ter um contato direto com a pessoa que está preenchendo ele. A gente pode simplesmente imprimir ele e sair distribuindo ou até mesmo enviar ele em grupos de redes sociais, né, de forma online. Algumas desvantagens desse método seriam as restrições a algumas respostas, né? Por exemplo, a gente acaba deixando com que o participante não consiga expressar 100% da sua opinião devido à restrição das respostas. A dificuldade de alguns participantes de interpretar algumas respostas devido ao fato de a gente não estar ao lado dele para conseguir explicar algumas coisas. E às vezes temos também baixa taxa de resposta, né? A gente não consegue alcançar o público-alvo do questionário que a gente gostaria que respondesse. Com relação ao planejamento desse questionário, primeiramente a gente fez um termo para explicar para o participante como seus dados seriam utilizados, de que forma, e que a gente não divulgaria dados pessoais, como por exemplo e-mail, caso eles quisessem deixar ele, para a gente conseguir entrar em contato posteriormente. Em seguida, a gente debateu um pouco sobre quais questões seriam relevantes para a gente saber sobre o nosso usuário. Então aqui eu listei algumas delas, como por exemplo, qual a idade do nosso usuário, né? Se os usuários mais velhos costumam usar mais o aplicativo, porque geralmente são eles que costumam pagar as contas da casa. Onde o usuário reside, se seriam pessoas somente do DF, por ser o aplicativo da Caesb, ou as pessoas de outras regiões também usam para pagar a conta para outra pessoa, por exemplo. Qual o nível de escolaridade dos usuários, se são usuários mais instruídos que costumam usar o aplicativo devido ao fato de ser talvez mais fácil para eles a utilização, por eles terem mais fácil acesso também à tecnologia. Essas são algumas perguntas. Após isso, a gente então formulou as questões que, no caso, teriam como objetivo coletar os dados necessários para a gente sanar as dúvidas que eu citei anteriormente. Então, algumas questões seriam qual a sua faixa etária, em que região você reside, qual o seu nível de escolaridade, se a pessoa trabalha sim ou não, e se sim, qual o cargo. Aqui estão listadas todas as questões que estão presentes no nosso formulário. Aqui eu apresento os resultados. Então, com relação à faixa etária, o nosso formulário abrangeu mais pessoas de 18 a 30 anos, então maiores de idade até os 30 anos. A região que a pessoa reside, a região que a gente conseguiu mais abranger foi o Centro-Oeste, o que foi algo bom, já que o aplicativo da Caesb realmente tem um foco para essas pessoas. O nível de escolaridade, a gente conseguiu abranger, ter um grande abrangência, né? No caso, a gente conseguiu tanto falar com pessoas de ensino fundamental até pessoas com ensino superior completo, foi bem distribuído. Apenas o ensino fundamental completo, que foi um pouco menos. Com relação à quantidade de pessoas empregadas, também foi bem distribuída. A gente conseguiu mais ou menos com que um terço fosse empregado, um terço fosse desempregado, um terço não quis responder. A quantidade de pessoas que usam o aplicativo foi de 8 pessoas em 74 respostas. Infelizmente foram poucas pessoas que utilizam o aplicativo que responderam o questionário, mas não é de todo algo ruim, já que também precisávamos saber o perfil do anti-usuário para conseguir fazer a anti-persona. Então tudo bem. Planejamos futuramente divulgar mais o formulário para ver se a gente consegue mais respostas e assim conseguir atualizar essa pesquisa. E aqui eu vou apresentar um pouco sobre os resultados dos usuários, no caso, essas 8 pessoas que realmente utilizam o aplicativo. Elas responderam algumas perguntas a mais sobre o uso do aplicativo, então aqui eu apresento elas. Então, a faixa etária dessas pessoas que utilizam o aplicativo foi de 18 a 30 anos, sendo apenas uma delas com mais de 50 anos. Todos eles moram na região Centro-Oeste, e todos eles possuem pelo menos um ensino superior incompleto. E a quantidade de usuários empregados que utilizam o aplicativo foram todos que responderam que utilizavam o mesmo. Com relação ao aplicativo, nós perguntamos para eles
como eles aprenderam a utilizar o aplicativo e quase todos eles responderam que foi navegando pelo aplicativo. Apenas uma pessoa respondeu que foi uma pessoa que ensinou ela e outra que procurou tutoriais na internet. A principal funcionalidade utilizada por eles foram pagar faturas, todos eles utilizam o aplicativo para isso, sendo que 2 deles também utilizam para solicitar serviços e outros 2 para relatar problemas. Com relação à frequência que eles utilizam o aplicativo, a maioria utiliza de 1 a 2 vezes por mês, sendo uma delas que utiliza só de vez em quando, ou seja, menos que 1 vez por mês. Com relação a se eles utilizam esse aplicativo para ajudar outra pessoa, ou seja, não para uso próprio, mas sim, por exemplo, um filho para ajudar ao pai a pagar uma fatura, já que o pai tem uma certa dificuldade com tecnologia, por exemplo, em torno de 37%, né, 38% mais ou menos, não utilizam para esse fim, mas quase 63% utilizam para ajudar outra pessoa. Então é uma grande quantidade de usuários que utilizam para ajudar uma segunda pessoa. Se esses usuários utilizam outros aplicativos do governo, sim, a maioria deles utilizam outros aplicativos do governo, sendo apenas 2 que não utilizam outros aplicativos. Se os usuários acham que esse aplicativo atende suas necessidades, grande parte deles acha que sim, porém alguns deles acham que atende de uma forma ruim e que deveria ter algumas funcionalidades a mais, como por exemplo a opção de solicitar a instalação de um hidrômetro. Com relação a uma nota geral que esses usuários dariam para o aplicativo, temos uma média de 3,5 numa escala de 1 a 5. Então, é uma nota acima da média, né, que seria 2,5 mais ou menos ali. Mas também não é uma nota de todo muito boa, então temos realmente coisas para trabalhar nesse aplicativo. Se caso a pessoa quiser saber mais informações sobre essa pesquisa, você pode acessar essa planilha. Lá tem todos os dados coletados no formulário, menos o e-mail dos participantes, que nós, como havíamos avisado eles no termo, deixaríamos de forma restrita, só nós teríamos acesso. Com relação a algumas reflexões que a gente conseguiu tirar desse formulário, né, dessa pesquisa, foi que os usuários que utilizam o nosso aplicativo têm uma faixa entre 18 e 30 anos. No caso, os principais usuários, os que mais utilizam, né, não são somente os de 18 a 30, tem, por exemplo, de 50 anos, que também respondeu, mas esse aqui, no caso, foi o nosso foco. Os usuários residem na região centro-oeste. Os usuários possuem pelo menos ensino superior incompleto. Os usuários, todos eles são empregados. Todos eles não, desculpa, mas a maioria deles aprenderam a utilizar o aplicativo navegando por ele. A principal funcionalidade utilizada é a de pagar faturas. E os usuários utilizam o aplicativo de 1 a 2 vezes por mês. Eles utilizam o aplicativo para ajudar outras pessoas. Eles costumam utilizar outros aplicativos do governo e eles costumam achar que o aplicativo atende a necessidade deles, mas que precisa de algumas melhorias. Como referência, a gente utilizou o livro de interação humano-computador, do Simone Barbosa, que o professor apresentou em sala para formular o questionário. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Daniel, eu faço parte do grupo 4. A gente está fazendo uma análise sobre o aplicativo da CAES. E nessa segunda entrega eu participei da produção de 2 artefatos. Um deles foi as personas e o outro foi a elicitação de requisitos pelo questionário. Só que nesse vídeo aqui eu vou falar sobre as personas. No caso, para fazer ela, a gente teve a necessidade de criar o perfil do usuário, que para isso a gente também fez um questionário para espalhar e ir atrás desses usuários do aplicativo. Mas quem vai falar isso vai ser a pessoa que fez junto comigo, que foi a Carla, que também participou da criação das personas. Então, vendo aqui na parte de digitação, a gente teve a criação do perfil do usuário, pelo método que a gente usou, que a Carla vai explicar melhor, e depois disso, usando ele como referência, a gente teve a criação das personas. Personas são personagens fictícios que eles vão ajudar a gente em decisões de design e em discussões, como também na citação de requisitos. Você vê que mais pra frente que vai ser usado no storytelling,
as pessoas foram criadas. E como é que é a metodologia de criação delas? A gente usa o que a gente levantou de perfil de usuário como referência para a criação de cada uma delas. Então, elas têm características de um grupo de um usuário típico. E o interessante é que seja um grupo relativamente pequeno de pessoas para manter todo mundo concentrado no objetivo. Quanto mais pessoas tiver, é falado que isso fica mais difícil de você agradar todo mundo. Porque aí você tem um grupo grande, que aí se você está projetando para eles, vai ficar mais complicado. Então, para isso, com base no perfil de usuário, a gente levantou três personas para o nosso projeto. Code e Baxter, no livro de interação humano-computador, fala que é bom que tenha de 3 a 12. A gente escolheu três pelos dados que a gente levantou no perfil do usuário. A gente viu que tinha dois tipos de usuários, um que usava o aplicativo porque queria usar, precisava usar com gosto próprio, e outro que usava para ajudar outras pessoas. E depois disso, teve alguns usuários que não utilizavam o aplicativo. Então, por isso que a gente decidiu três. Uma dessas pessoas vai ser o que usa para si próprio, outra que usa para ajudar outras pessoas, e um que não usa. Então, temos duas pessoas primárias e uma anti-persona. E a gente, como a gente pode ver aqui. E como é que a gente fez a montagem? Foi justamente pegando essas características do perfil do usuário e transpassando para as pessoas, usando elas como referências para poder criar todos os dados delas. E a gente usou a ferramenta Dispersion Does Not Exist para poder dar as imagens para ela para ficar parecendo uma pessoa de verdade, porque elas têm que ser parte da equipe também, sendo considerada uma pessoa de verdade. E também o motivo de ter três pessoas só também é para elas serem significativas e memoráveis. Então, para começar, a gente tem aqui a Ana Paula, que ela tem 30 anos, ela mora no Distrito Federal e ela é uma das pessoas primárias. No caso da Ana Paula, ela é uma das pessoas que utiliza para si própria. Ela tem o objetivo de estar no controle de suas finanças, dos seus gastos, e de vida ela tem o objetivo de ter uma rotina saudável, e ela está estagiando e quer aprender bastante durante o seu estágio. Ela também está na faculdade, que isso é um dos características das perfil de usuário que a gente levantou no questionário. Ela tem algumas tarefas, ela tem alguns relacionamentos onde ela é casada, tem amigos de infância, da faculdade, trabalho. Aí ela tem uns requisitos que ela cita aqui, que ela quer que um aplicativo seja intuitivo, ela quer receber alertas quando acontecer para o DVC, e ela quer até receber relatórios gráficos para entender melhor. Isso porque a carência dessa pessoa é que ela está na faculdade e ela está fazendo administração, então para ela isso faz sentido. Aí ela tem as expectativas dela, que quer que seja intuitivo, quer que tenha todas essas informações ali, quer que o aplicativo proteja os dados delas, e é isso. A segunda persona é o Guilherme Silva de Andrade. Nesse caso, ele tem 25 anos, mora no Distrito Federal Brasília, que é uma outra característica que eu esqueci de mencionar aqui, foi que a conclusão dos nossos perfis de usuário é que eles moram mais concentrados na região centro-oeste. Teve alguns outros ponderados, mas a maioria é região centro-oeste. Então, nosso típico usuário está nessa região. Por isso que todos vão estar no Distrito Federal Brasília, como localização. Ele também é uma pessoa primária. Ele deseja reduzir o desperdício de consumo de água. Ele está se formando em engenharia ambiental, só que aqui no caso do Guilherme, ele deu uma pausa nos estudos para trabalhar e ajudar em casa. E ele preza muito pela velocidade, e por isso ele, nas requisitos na expectativa dele, é que o aplicativo dê tudo para fazer dentro dele próprio, ou seja, ele se quer realizar uma coisa, tem que ser dentro dele, não pode passar, tipo, para um link para ir em outro lugar, para ter outras informações, não, ele quer ter isso tudo lá dentro, e ele também quer que seja rápido, porque ele não tem muito tempo, né, já que ele trabalha para ajudar em casa, mas mesmo assim ele está estudando para quando voltar à faculdade ele não está muito atrasado. E a gente tem aqui ó, a nossa antipersona, que é o João de Silva Pereira. Ele tem 20 anos, é um jovem do Instituto Federal Brasília, e ele está estudando para entrar na faculdade, e um dos seus objetivos é que quando ele entrar, ele quer ser produtivo na faculdade. E ele também trabalha, que também é outra característica dessas pessoas, que é que todas elas falaram que trabalhavam. Por isso que os três que a gente citou aqui, eles estão trabalhando, no caso da Ana, ela está estagiando. Aí ele trabalha na empresa do pai dele, e ele quer subir de cargo, aprender, ele gosta muito da área de automação e quer entrar na faculdade. Ele se relaciona com os pais deles, um grupo do trabalho, e a namorada dele que tem
É pedicure aqui que fala. E ela é uma motivação porque o aplicativo não é voltado para ele, porque ele não utiliza esse aplicativo. Aqui a gente cita aqui que o único caso de utilização que ele teve foi quando ele ficou responsável de pagar as contas, mas ele perdeu a conta e por isso ele teve que usar o aplicativo. Mas de resto ele não usa, porque ele não tem que se preocupar com contas, porque ele ainda mora com os pais deles e é eles que pagam as contas sempre. E essas são as nossas três personas, que são duas primárias e uma antipersona. Aqui está a referência da ferramenta e aqui é a bibliografia que a gente se baseou. É interessante notar uma coisa que depois que eu falei aqui, que no perfil de usuários, que a gente citou todas as nossas respostas que tivemos, é notado que tem alguns pontos ponderados. Por exemplo, a gente teve uma resposta de pessoas de 50 anos, só que isso não traz uma quantidade de informações significativas para ser considerado um grupo de usuários do aplicativo da Caese. Por isso, essas pessoas não são retratadas aqui, porque a gente tem que colocar elas como sendo o perfil de usuário do nosso aplicativo um grupo típico. Mas como só teve um ou dois dados, isso não torna um grupo típico, tá? Um desvio dentre os perfis de usuários. E é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Daniel do Grupo 4, eu estou aqui com... Eu sou Pedro Barbosa. E a gente vai falar sobre uma técnica de elicitação que a gente fez, que é a do questionário. Então a gente escolheu essa técnica que ela consiste em você criar um formulário com algumas perguntas, que podem ter tanto perguntas de resposta aberta para opiniões pessoais das pessoas, quanto de respostas fechadas, onde tem um contexto em que ela vai escolher entre uma das opções. A gente escolheu esse questionário justamente pelo caso das vantagens que ele nos oferece, que é uma técnica relativamente barata e simples, ela obtém uma maneira mais fácil de informações e tem uma grande quantidade de geração de resultados. Como também nossos usuários eles estariam espalhados por várias regiões, possivelmente, então a gente optou por fazer esse questionário também por causa disso, para alcançar mais usuários e a gente fez ele de forma online. Só que a gente também levou em conta as desvantagens, né? Que é uma falha poderia levar a resultados brancos ou incorretos e uma má elaboração poderia gerar interpretações. Então a gente tomou cuidado para as questões de perguntas fechadas não levarem a uma má interpretação e acabar tendo esses dados incorretos. Beleza, agora começando em relação às questões, a primeira questão que a gente tem, na verdade, é sobre o termo de consentimento, que é seguindo a LGPD, a gente tem que estar perguntando para quem for responder o formulário se ela está de acordo na utilização das respostas dela, né, nesse formulário. Mas, como vocês podem ver, né, 100%. Então, assim, como vocês podem ver também, tiveram 6 respostas, a nossa amostragem foi baixa, mas mesmo com essa amostragem baixa, a gente ainda conseguiu já elicitar alguns requisitos que vocês vão ver mais para frente. Então, a primeira questão é, considerando a aparência visual e facilidade do uso do aplicativo da Caesb, como você avalia a sua interface? Então, a gente tem as respostas, né, variando de muito boa até muito ruim. Próximo. Como você avalia a acessibilidade do aplicativo da Caesb, considerando a facilidade de navegação, as opções disponíveis para auxiliar pessoas com deficiência visual ou auditiva, entre outros aspectos, respostas presentes. Então, as respostas estão presentes aí. Vocês podem ver também, mesma variação de muito boa para muito ruim. E assim, com essa pergunta a gente queria pegar justamente a questão de ter o contraste visual, só que isso é obrigatório em sites do governo, mas a gente precisava coletar essa informação. Questão 3. Como você avalia o gerenciamento de senha e personalização da sua conta da Caesb? A mesma questão de variação, só que agora de fácil até não conseguir ou não utilizei essa funcionalidade. Questão 4. Como você avalia a facilidade de realizar o pagamento de uma fatura do aplicativo? Também, mesma coisa. 5. Como você avalia a facilidade de denunciar vazamento de água na rua pelo aplicativo? Ok, próximo. E agora, perguntas mais qualitativas, né?
Existe alguma funcionalidade do aplicativo que você acredita que possa ser aprimorada? De novo, a gente teve essas 6 respostas, uma das respostas foi inútil. É isso. Aí as pessoas que acharam que tinha alguma questão que alguma funcionalidade que poderia ser aprimorada, né? Esse próximo. Em relação às funcionalidades já presentes, quais melhorias você gostaria de ver no aplicativo? No próximo. E você acha que o aplicativo da Caesb possui alguma funcionalidade que não seja tão útil ou necessária? Esse daí a gente teve todas as respostas completas. E agora o Daniel vai estar passando pelos requisitos que a gente conseguiu elicitar a partir das perguntas. Então, a partir dessas perguntas, a gente conseguiu uma boa tabelinha de requisitos que estavam presentes ali que os usuários queriam ou que não estavam presentes. E a gente conseguiu aqui basicamente só requisitos funcionais que os usuários falaram para a gente. Então, por exemplo, alguns deles é consultar sua fatura, que é um funcional, e ele estava presente. Só que a gente também conseguiu captar alguns requisitos que não estão presentes, que seria que os usuários responderam, como possuir uma forma de pagamento de cartão que seja automática. Então, esse aqui foi um usuário que ele queria poder cadastrar ali um cartão e ele não ter que ficar se preocupando e aquela conta ser paga de forma automática. Só que isso não está presente. Também eu precisava de utilizar cadastro de outras casas. Isso aqui também foi interessante, porque você só consegue ver aquela, acho que é uma casa por vez, que está ali no seu, de acordo com o seu CPF, né, da titularidade. E talvez se a pessoa aqui seja uma pessoa que talvez alugue e tenha mais casa, ele gostaria de ver, mas isso também não está presente no aplicativo. Enfim, a gente conseguiu levantar outros requisitos que pode ser visto nessas tabelas aqui, através desse método de elicitação, e foi isso. Aí tem as nossas referências aqui que a gente usou para poder elaboração das perguntas. O artefato de elicitação de requisitos pela introspecção. Bom, a elicitação dos artefatos pela introspecção, ela vai ser quando o engenheiro de requisitos, ele imagina as suas próprias necessidades e preferências que ele quer que tenha no aplicativo que está sendo desenvolvido. O motivo da escolha da introspecção foi porque a gente está numa fase inicial do nosso projeto, e aí essa ideia da introspecção permite que a gente tenha nossas próprias ideias e tudo mais, nossas preferências. E ela é uma técnica rápida, flexível e fácil de fazer. Na tabela 1 aqui, a gente tem os requisitos que a gente elicitou através da introspecção. A gente colocou o identificador deles, do ID. A gente colocou o que cada requisito é, o tipo dele, se é funcional ou não funcional, e se já foi implementado ou não dentro da CAESB, entendeu? Aqui é a tabela, a referência, e é isso. Foi feito pelo Guilherme e por mim. Tarde. Eu sou o Paulo Victor e eu fiquei responsável por fazer o artefato do storytelling. Bom, o storytelling é uma técnica narrativa que envolve a criação e compartilhamento de uma história. Ele geralmente tem um objetivo, que é uma mensagem ou uma ideia a ser transmitida para o público. Então, esse storytelling ele é dependente das pessoas. Então, primeiro foi realizado a criação do perfil do nosso usuário, depois foi criada as personas e a partir disso foi criadas as narrativas para poder elicitar requisitos. Então, uma técnica de elicitação de requisitos. Então, nós temos nossos 3 perfis. O primeiro é a Ana Paula, ela tem 30 anos, ela mora no Distrito Federal, ela utiliza o sistema principalmente com o objetivo de ser fácil e intuitivo de utilizar, de receber notificações para quando a conta de água dela estiver prestes a vencer, e relatórios gráficos. Já a nossa segunda persona foi o Guilherme Silva Andrade, que ele é um estudante, que ele é uma pessoa que está prestes a entrar na faculdade, entendeu? Ele utiliza o sistema porque ele não tem muito tempo, então ele quer que seja muito intuitivo, que ele não precise demorar muito, não seja muito complexo, que ele possa realizar tudo dentro do próprio aplicativo e também quer receber notificações, só que sobre o consumo de água. Então, a partir dessas duas personas e da nossa anti-persona, que é o João da Silva, a gente criou as nossas narrativas e elicitamos esses requisitos, dividindo entre os requisitos funcionais, não funcionais e apresentando se eles estão implementados ou não na CAESB atualmente. Então,
Foi praticamente para isso que a gente fez o storytelling. Para priorização dos nossos requisitos, a gente utilizou o First Thing First, FTF, como um método para poder realizar essa prioridade. Esse método é indicado para identificar claramente os objetivos e as necessidades do nosso cliente, a partir de comparação de alguns valores que a gente dá para esse requisito. Eu vou falar mais um pouco desses valores. Basicamente, essa metodologia funciona dessa forma. Basicamente, a metodologia funciona da seguinte forma. Primeiro, a gente vai identificar os stakeholders e as suas necessidades. A gente pegou os requisitos elencados pelos questionários e a introspecção. Então, a gente pegou esses requisitos e aí a gente vai fazer uma avaliação de cada um. Então, a gente vai pegar um determinado requisito e vai falar qual é o benefício dele, dando um valor de 1 a 9, qual é a penalidade desse requisito não estar presente no desenvolvimento de software, qual é o custo dele e qual é o risco da realização desse requisito. A partir desses valores que a gente agrega, a gente calcula o valor e daí a gente faz um percentual desse valor dividido pelo custo e pelo risco. Isso multiplicado a um peso que a gente dá, tanto para o custo, tanto para o risco. Assim, a gente vai conseguir uma prioridade, estabelecer um valor para a prioridade de cada requisito. E após a gente avaliar, né, o valor de cada requisito, a gente vai ordenar ele pela prioridade. Que aí, basicamente, a gente vai ter a ordem que eles foram elicitados, tanto pelo questionário e pela introspecção. E agora a gente vai reordenar eles, né? Enfim, pegando por essa prioridade que é calculada, como a Raquel disse. E após a gente fazer isso, a gente vai refinar, assim, a gente vai priorizar, a gente vai ver se isso faz sentido, e a partir disso a gente vai estar revisando e refinando, né? Para ver se essa priorização está condizente com o que a gente precisa, enfim, o que a gente tem de noção, né, para os nossos requisitos. E agora, passando um pouco na tabela em si que a gente criou, que foi gerada, né, a partir dos requisitos que foram listados, a gente tem todo esse conteúdo. Vocês podem ver que a gente tem uma padronização de cor, que ela vai do que é mais prioritário até o menos prioritário. E agora a gente tem aí a legenda que vai estar ajudando a gente a entender um pouco a tabela. Como eu disse, tem a questão Tem 3 colunas que são as mais importantes para a gente entender essa priorização, sendo a do identificador e o requisito, e a terceira coluna de prioridade. A coluna de identificador é justamente identificando qual requisito elicitado que foi, sendo o do questionário 1, a primeira linha, né, e da introspecção, o terceiro requisito elicitado. E na última coluna a gente tem do vermelho mais escuro a mais alta prioridade, até do verde mais escuro a de menor prioridade. Aí poderia ser um pouquinho. E as definições finais aí de o que a gente usou de referência e nosso histórico de versão. Um dos métodos de priorização que a gente escolheu foi o de priorização in or out, que ele vai consistir em separar os requisitos que vão ser incluídos ou excluídos do projeto, através da sigla in, que vai ser incluído, ou out, que vai ser excluído. Certo. E a metodologia da priorização dos requisitos será realizada com a participação de um usuário do aplicativo CAESB, que será gravado em outro arquivo, em outro vídeo, juntamente com essa entrega. Que essa pessoa desempenhará o papel de cliente. Durante o processo, um membro do grupo, será eu, apresentará os requisitos elicitados, podendo fornecer explicações adicionais, caso necessário. O usuário indicará quais requisitos serão implementados e quais não serão. Tá. Aí aqui tem a tabelinha dos requisitos que a gente
dos requisitos listados pelo nosso grupo. E é isso.